É aqui, no coração do Quilombo Frechal, que a UEMA dá o pontapé inicial em mais um projeto de democratização do acesso à educação. Aqui, cada parede, cada pedra, cada raiz tem uma história. E é nesse espaço de memórias, nesse território vivo, onde a tradição e a ancestralidade coexistem com a inovação e a modernidade, que nascem os novos cursos de tecnologia em recursos pesqueiros e turismo, modalidade à distância. Idealizados para dialogar com os territórios, gerar oportunidades e fortalecer a autonomia das pessoas que vivem da terra, das margens dos rios e de tudo que a natureza produz. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Quilombo Frechal. Aqui, uma nova história de transformação está começando. Boa tarde. Hoje nós estamos reunidos para o lançamento dos editais dos cursos superiores de tecnologia que compõem a Escola dos Povos das Marés e das Águas, sendo eles o tecnólogo em recursos pesqueiros, que tem por finalidade capacitar profissionais para iniciativas de desenvolvimento da produção pesqueira regional, com enfoque na pesca artesanal e no acompanhamento e auxílio à implantação de infraestrutura de apoio à pesca e à aquicultura. O curso foi desenvolvido considerando a realidade das comunidades tradicionais e as potencialidades de desenvolvimento da produção pesqueira, contribuindo, assim, para que os processos produtivos se tornem cada vez mais sustentáveis, atrelando o desenvolvimento social e econômico à preservação ambiental. E o curso Tecnólogo em Turismo, que busca formar profissionais aptos a promover o desenvolvimento das atividades turísticas sustentáveis nas comunidades locais, tendo como foco o turismo de base comunitária, compreendendo que o turismo é um instrumento para fortalecimento comunitário e associativo, tendo como princípio a valorização cultural e a afirmação da identidade do lugar, sem negligenciar a conservação ambiental e visando promover o desenvolvimento sustentável dessas regiões, além de geração de renda que contemple a mão de obra local. Os cursos serão ofertados pela Universidade Estadual do Maranhão por meio do Núcleo de Tecnologias para a Educação, o EMANET, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil, Instituto Chico Mendes, CAPES, Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Governo Federal, Comissão Nacional de Fortalecimento das Reservas Extrativistas e Povos Tradicionais Extrativistas Costeiro Marinho, CONFREM Brasil e Remo Humana. Este projeto contempla os moradores das seguintes unidades de conservação: Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, Reserva Extrativista Arariranga-Tromaí, Reserva Extrativista Baía do Tubarão, Reserva Extrativista Itapetininga, Reserva Extrativista Marinha de Cururupu, Reserva Extrativista Marinha do Delta do Parnaíba, Reserva Extrativista Quilombo Frechal e Reserva Extrativista Tauá-Mirim. Agora eu convido a todos a assistirem à exibição do vídeo de apresentação da Escola dos Povos das Marés e das Águas. O planeta está em mudança e precisamos garantir não apenas a manutenção da vida para as futuras gerações, mas assegurar que elas herdem um mundo em que possam prosperar. Detentores de uma cultura ancestral e um modo de vida estreitamente ligado à natureza, os povos tradicionais têm muito a ensinar.
No Maranhão e Piauí, uma ampla área dos ecossistemas costeiro-marinhos é protegida pelas comunidades, nas unidades de conservação. Seus territórios e maretórios foram firmados sobre histórias de profundo pertencimento. Com um futuro cheio de conquistas pela frente, vem primeiro a determinação em vencer antigos obstáculos. E eu tive a oportunidade de estudar um pouco. Eu estudei até o terceiro ano primário, né, naquela época. E o certo é que com esse desenvolvimento eu fiquei sendo uma liderança da comunidade, né? Olha, muitas das vezes quem tem condição vai para Cururupu, vai para São Luís, vai para Belém. Quem não tem, fica aqui. Então, a nossa educação caiu muito. A gente está pedindo socorro. Veja só, como eu falo, eu e minha família e outras famílias também das praias, né, das ilhas que compõem a Resex, também muitas outras famílias tiveram que ir em busca do sonho do estudo, né, de uma formação. Como a gente fala de uma universidade, né? E ainda hoje nós temos filhos de pescadores, né? Famílias se desfazendo, entre aspas, justamente por causa disso, né? São os pais que ficam aqui e os filhos indo para São Luís, para Belém, para Cururupu mesmo, para outros municípios como Apicuaçu, né? E hoje a gente tem essa felicidade de poder a universidade nos oferecer esse curso dentro das ilhas, né, das nossas praias. Em diálogo, construímos um processo no qual cada voz tem seu lugar e cada contribuição sua importância. A CAPES, há anos, através da Universidade Aberta do Brasil, tem levado conhecimento aos mais longínquos pontos do território nacional. Mas essa é uma proposta inovadora de educação diferenciada, porque nela dialogam o conhecimento acadêmico e o tradicional, respeitando o modo de vida das comunidades e fortalecendo a conservação da natureza nos territórios. E o interessante nesse projeto é que são cursos voltados para a nossa realidade, né? Onde está sendo discutido conosco, sempre foi discutido. E nós podemos indicar os cursos que a gente queria, né? E é justamente isso que está acontecendo, porque são cursos voltados para a nossa realidade de pesca. Então, para mim, é muito importante, porque é assim que é feito um trabalho, né? Para que um trabalho dê certo, ela tem que ser o conjunto, né? Ela tem que ser parceria, tem que ser compartilhado o conhecimento, né? Acadêmico com conhecimento tradicional, né? Então, isso para mim é muito importante. Quanto mais estudo aqui, quanto mais vier, melhor seria. Os jovens daqui crescem com essa nova internet que está. Isso vai ser muito importante. E até eu estou com vontade de estudar. Se tiver uma oportunidade, eu vou estudar. Então esse curso vem justamente para a nossa realidade também de pesca, né? Que é do filho do pescador, que é também para o próprio pescador, né? Então essa que é a importância, né? Os saberes ancestrais, técnicos e acadêmicos, unidos, formam a parceria que ergue um novo horizonte de diálogos, trocas, identidade e conservação. Está nascendo uma escola dos povos, das marés e das águas.
Nesse momento, eu convido para compor o nosso dispositivo de honra as seguintes autoridades. Representando o excelentíssimo governador do Estado do Maranhão, Carlos Brandão, o vice-reitor da Universidade Estadual do Maranhão, professor Paulo Catunda. Representando o prefeito de Mirinzal, convido o secretário da Indústria, Comércio e Turismo, Selmo Ribeiro. A coordenadora do Núcleo de Tecnologias para a Educação, o EMANET, professora Lígia Tchaica. O representante da Confrem, Beto Cantanhede. A representante da Juventude Confrem, Gabriele Ferreira. A articuladora nacional da Escola das Marés e das Águas, Kátia Barros. O coordenador-geral de Gestão Socioambiental do Instituto Chico Mendes, Sérgio Freitas. O representante da Reserva Extrativista Quilombo do Frechal, seu Benedito. Convido agora para dar início aos pronunciamentos o representante da Reserva Extrativista Quilombo do Frechal, seu Benedito. Olá, eu desejo uma boa tarde a todos. Quero dizer para vocês que a comunidade de Quilombo Frechal está muito, muito contente em receber uma escola dessa magnitude aqui dentro da nossa comunidade. Eu vi agora há pouco aqui a entrevista de um cidadão, onde ele fala da importância da universidade dentro da comunidade, né? Então, eu, como filho de um líder quilombola, né, que hoje, infelizmente, meu pai não está mais aqui entre a gente, mas o meu pai se chamava Manuel, popularmente Bié, né, e eu tenho assim, orgulho de estar seguindo os rastros que meu pai deixou, o ensinamento que ele deixou. E eu lembro que ele falava para a gente o seguinte: meu filho, essa luta não é minha, essa luta é de vocês, porque eu não sei se eu ainda vou estar aqui para presenciar futuramente vocês sendo beneficiados pela nossa luta, né? Ele dizia que preservar o meio ambiente, preservar a natureza, era uma tarefa de todos, não de poucos, mas ele falava assim, infelizmente, a grande maioria ainda não tem essa consciência. E meu pai não tinha estudo, né? A sabedoria do meu pai era do tempo, né? E o que ele pedia para o filho dele, nunca deixa que isso aqui acabe. E hoje eu estou aqui diante dessa plateia maravilhosa, né? Quero dizer, em nome da minha comunidade, todos vocês são muito bem-vindos. Eu quero aqui dar uma boa tarde para todas as autoridades que estão aqui sentadas aqui na mesa e também a todos vocês, né? É muita gratidão. Eu confesso que eu estou emocionado. Eu estava falando para a Fabiana, que é a nossa secretária, que eu sabia se eu ia dar conta de falar, porque aquilo que era um sonho hoje se torna realidade. Né, eu estou aqui falando do lado do reitor, do lado da professora Lígia, do secretário do senhor aqui. São pessoas importantes, que para nós, a gente assistia pela televisão e dizia, né, Kátia, tu que já acompanha a gente há muito tempo, que a Kátia é uma irmã que a gente tem aqui na comunidade. E eu fiquei muito feliz, meu coração pulsou quando eu vi a Kátia, que fazia muito tempo que eu não via ela. Então, foi uma mulher que acompanhou a nossa luta de perto, né, a dificuldade que a gente tinha para estudar. E hoje, nós, filhos das comunidades, filhos das reservas, estamos tendo a oportunidade de receber a UEMA na nossa casa. Gente, essas são as minhas palavras, não vou me prolongar muito, porque tem muita gente para falar, mas eu estou muito feliz e todos vocês sejam bem-vindos à nossa comunidade. Muito obrigado. Convidamos agora o coordenador-geral de Gestão Socioambiental do Instituto Chico Mendes, Sérgio Freitas. Boa tarde a todas as pessoas. É uma alegria
muito grande estar aqui com vocês, né? E ficar emocionado aqui é o mínimo que pode acontecer num dia tão festivo e tão comemorativo de hoje, que é o lançamento desse edital que nós construímos, né? Desde o dia que eu fui para Brasília no ano passado, já fui intimado a participar dessa agenda, acompanhar essa agenda, e a gente vem construindo aí. É uma agenda complexa, porque ela envolve várias parcerias, né? É uma construção de várias mãos ao mesmo tempo, né? E sempre uma mão, às vezes, não está muito animada, aí tem que fazer tá todo mundo caminhando no mesmo passo. Mas quero dizer, trazendo a mensagem aqui da direção do Instituto Chico Mendes, que este projeto é um projeto de grande importância para o Instituto Chico Mendes, porque uma parte do trabalho do Instituto Chico Mendes é processado, e boa parte desse trabalho é processado com os povos e comunidades tradicionais, que estão em diversas, na grande maioria das unidades de conservação que nós atuamos na gestão do território, né, e fazendo essa gestão com os povos e comunidades tradicionais. Então, você desenvolver mecanismos de educação adaptada às necessidades, adaptada às demandas, adaptada ao atendimento no local dessas comunidades, é um processo revolucionário do qual a gente se orgulha em fazer parte. Então, construir a educação a partir da lógica dos oprimidos, para nós, é um objetivo grande, e as populações tradicionais nos territórios sempre foram muito oprimidas em vários aspectos da vida, e nos aspectos da educação, talvez os mais. A educação, no início do Brasil colonizador, era privilégio para os colonos, era privilégio para as elites brancas, né? E hoje a gente consegue desenvolver processos adaptados dentro dos territórios tradicionais, a partir da lógica dos territórios tradicionais, né? E com isso nós acreditamos que vamos colher ainda muito mais frutos, né? Frutos em quê? Fortalecendo a organização comunitária, fortalecendo as cadeias produtivas da sociobiodiversidade, fortalecendo a renovação de lideranças, colocando mais jovens para assumir as organizações, os processos, os projetos, né? Conservando a sociobiodiversidade, melhorando a qualidade de vida das pessoas. É para isso que serve a educação, né? Só que as populações quilombolas e negras sempre tiveram muita dificuldade de acessar esse benefício, que promovesse tantos benefícios, né? Então, esse passo que nós estamos dando é um passo muito importante. Toda a nossa equipe do Instituto Chico Mendes está bem envolvida nisso. Eu quero destacar aqui a chefe da divisão de turismo comunitário, Carol Barradas. Aí, nós temos uma equipe pesada aqui, o chefe do Núcleo de Gestão Integrada de São Luís, Rogério Funo, a coordenadora do Centro Nacional de Conservação da Biodiversidade associada a povos e comunidades tradicionais, o nosso CNPT, Gabriele Soeiro, e toda a nossa equipe do Instituto Chico Mendes, os agentes temporários ambientais, os servidores terceirizados, os analistas e técnicos. Eu queria que ficasse em pé a nossa equipe toda aqui do Instituto Chico Mendes, para vocês verem que nós estamos empenhadíssimos que esse projeto dê certo. Lá na sede também, servidores da minha coordenação, da Coordenação Geral de Gestão Socioambiental, aliada à DISAT, né, a coordenação nossa vizinha, a CGPT, estamos empenhadíssimos, conversando com a CAPES, com as universidades, no dia a dia, para que esse projeto venha a prosperar, né? Vocês podem sentar. E dizer que, para nós, Beto, o companheiro aqui, representante Benedito, para nós construir essa estratégia com o movimento social, ela é imprescindível. Aliás, só dá certo se for assim. Se não for pelo movimento, com o movimento, a partir da lógica das comunidades, a gente não vai construir as melhores propostas, os melhores sonhos não vão se tornar realidade, e isso é possível junto com vocês, né? Então, pode contar com o Instituto Chico Mendes nessa parceria, nesse e em outros projetos que nós estamos realizando e vamos realizar
cada vez mais. Então, deixo aqui a mensagem do Instituto Chico Mendes, né? Eu não gosto muito de CMBio, eu gosto de valorizar a pessoa da floresta, então eu digo, viva o Instituto Chico Mendes, viva o projeto das marés e das águas. Vamos lá. Convidamos agora a representante da Juventude da Confrem, Gabriele Ferreira. Oi, gente, boa tarde. Como foi apresentada aqui, eu sou Gabriela, estou aqui representando a Juventude da Confrem Brasil, né? Peço licença a todos os meus companheiros aqui de luta da Confrem que estão aqui, Beto, enfim, peço licença a todos, porque é uma responsabilidade muito grande, é uma organização muito grande, que tem uma responsabilidade gigantesca com os povos e comunidades tradicionais. Eu confesso que eu estava assistindo aqui o vídeo e eu estava chorando ali do ladinho da Kátia, né? Porque, para a gente, é muito emocionante. Eu estava conversando ontem com o pessoal e eu falei, eu não tenho noção, a gente não tem noção do quão importante está sendo esse lançamento desse curso para a gente. E aí eu vi o companheiro falando ali no vídeo que a educação aqui pede socorro. Mas, hoje, a partir de hoje, a gente está aqui para dizer, né? A educação pede socorro, mas nós, povos e comunidades tradicionais, nós, povos das águas e das marés, estamos aqui para lutar para que os nossos ocupem as universidades, para que os nossos não fiquem fora das universidades como ficaram por tanto tempo, para dizer que nós temos os mesmos direitos, que os nossos direitos foram nos tirados por bastante tempo, mas hoje nós estamos aqui, ocupando espaço, ocupando a universidade, porque a universidade também é nossa, e eles vão ter que nos engolir, porque a universidade é de povos e comunidades tradicionais. E isso é muito gratificante, não vou me alongar muito, mas estou aqui em nome da Juventude da Pesca Artesanal, da Confrem, e dizer que a juventude quilombola que esteja aqui presente, que se inscreva, que participe, porque essa é uma conquista nossa, essa é uma conquista dos povos e comunidades tradicionais, essa é uma conquista dos pescadores que não tiveram a oportunidade de estudar um curso sobre a sua realidade. Gente, é muito complicado você sair da sua comunidade e estudar uma coisa que não tem nada a ver com a sua realidade e você estudar fora da sua comunidade. E hoje a gente tem a oportunidade de estudar dentro da nossa comunidade. Vocês, maranhenses, estão tendo a oportunidade de estudar dentro da comunidade de vocês. Eu, alagoana, em 2026, vou ter a oportunidade de estudar dentro da minha comunidade. Então, a gente não tem noção da grandeza que isso é. Então, estou muito feliz, agradecida aqui pela recepção de todos vocês. É a segunda vez aqui no Maranhão, e foi recebida muito bem mesmo, muito agradecida. E é isso, vamos ocupar a universidade, porque a universidade é nossa, a universidade é o nosso espaço, e a gente está aqui para mudar, para revolucionar esse pensamento de que os pescadores, os quilombolas, os povos e comunidades tradicionais não devem ocupar as universidades, porque nós devemos e nós vamos ocupar as universidades de todo esse Brasil. É isso. Convidamos agora o representante da Confrem, Beto Cantanhede. Boa tarde. Sou o Alberto Cantanhede Lopes, também sou um pescador. E venho lá de uma comunidade onde, agora, aos 63 anos, eu ainda estou lutando para construir a primeira escola de ensino fundamental. E o Taim está a 20 minutos do Centro Histórico de São Luís. Então, é para registrar mesmo que o modelo de educação que nós temos, infelizmente, não serviu e continua não servindo. Também um outro dado é que, nas estatísticas que falam da baixa escolaridade no Brasil, também não contempla os povos e comunidades tradicionais, sobretudo nas ilhas, que dão ali de 60%, 65%, 70% de analfabetismo funcional. Ela não contempla também, nessas ilhas, é muito mais, talvez chegamos a 95%,
de analfabetismo funcional, e isso é ainda uma realidade, uma triste realidade. E ainda temos um modelo que, aos poucos que saem, e eu costumo dizer isso, eu vou repetir aqui, algumas pessoas que ainda se destacam dentro da comunidade pela educação são jovens, principalmente as meninas, que saíram em busca desse ensino fora de sua comunidade, e as que tiveram menos sucesso ou, com sorte, conseguem voltar para casa, muitas das vezes para cuidar de uma outra criança, outro filho. E, infelizmente, uma outra triste estatística é que os jovens que conseguem voltar, às vezes voltam fugindo da polícia porque se meteram em encrenca na cidade. Então, essas são realidades que nós temos nas nossas comunidades. E aí entra o formato, o modelo de educação no país. Eu fui alfabetizado lá no Taim, embaixo das mangueiras, não tinha escola, e em cartilhas que doavam para o professor, que também não era uma pessoa formada, né, com graus de ensino superior, era alguém que também estudou um pouquinho a mais e pedia livros por onde ele passava, levava para nós. Os livros tinham pinguins, girafas a gente já conhecia há mais tempo. Mas, então, assim, a matemática era feita com caixas de uva, tudo que a gente não tem nos nossos territórios. E aí nós temos aqui o pró-reitor, a professora Lígia, que eu já conheço, e aí também para transmitir esse agradecimento nessa equipe, nesse conjunto, como o Sérgio já falou, que abraçou essa proposta de a gente realizar esse experimento, né, porque ainda é um projeto piloto, que a partir de agosto de 2023 a gente propôs em Brasília e, graças a Deus, foi encampado logo de começo, não teve muito vamos ver, vamos avaliar. Então, a gente foi para cima, chegamos na CAPES, chegamos nas universidades, e as universidades encamparam de início. Então, como o Sérgio disse, é difícil não se emocionar numa hora dessa. Mas aí eu quero concluir dizendo o seguinte, o que a Gabriela já disse aqui, nós queremos fazer desse momento apenas porque ele não será o mais forte. O mais forte será quando nós tivermos a primeira turma de jovens, homens e mulheres, formados nesse formato de escola, que nós vamos escolher os temas, nós vamos escolher os professores, nós vamos escolher o lugar onde ele vai se dar, né? Claro, respeitando uma lógica mínima de sustentabilidade econômica, deslocamento e tudo, mas a gente tentar, e nós vamos influenciar ao máximo nesse processo para que a gente chegue daqui a poucos anos atacando uma outra parte, porque essa parte do ensino fundamental continuará sendo um desafio. Né? Como eu disse, na minha comunidade nós nem construímos ainda a escola. Funciona uma extensão de um colégio na sede da nossa associação local, que nós emprestamos por 4 anos, e ela está há 30 emprestado ao município de São Luís. Então, assim, é absurdo dizer isso, mas é real. Tem contrato, inclusive, de 1995, a gente emprestando prédio para funcionar ensino fundamental menor, e só contempla essa faixa etária. O resto tem que sair da comunidade para estudar fora. Então, esse continuará sendo o desafio, mas nós queremos chegar daqui a 4 anos, 3 anos, comemorando essa primeira turma de formação nesses vários territórios ao longo do litoral brasileiro, né, porque não é só o núcleo aqui do Maranhão, Piauí, chegando na beiradinha do Ceará, tem outros núcleos mais para frente no litoral, e a gente, como Comissão Nacional de Fortalecimento, não é também só pescadores, tem de catadoras de mangaba, né, catadores de siri, confecções de artesanato. Então, são populações tradicionais que vivem disso e que precisam gerenciar melhor esses recursos. Gerenciar recursos pesqueiros,
O Caio já perdeu mais cabelos ainda depois que começou a pensar nesse projeto. Gerenciar recurso pesqueiro no ambiente que nós temos é um baita desafio. É só olhar a Baía do São Marco com o tanto de navios que tem lá concorrendo com as canoas de pescarias. Né? Gerenciar conflitos, que será um outro curso que também irá, a partir da Universidade Federal, aqui representada pela Madian, a professora Madian, gerenciar esses conflitos também será um grande desafio, mas nós também vamos enfrentá-lo e vamos ter pessoas também fazendo esses cursos. Né? E aí eu queria só encerrar dizendo, pedindo o seguinte, já Sérgio provocou a sua trupe, né, ligados ao Instituto Chico Mendes. Eu queria que as pessoas das unidades de conservação que estão aqui representando também ficassem de pé para a gente poder ver quem são. Nós temos aqui Baía do Tubarão, nós temos de Arapiranga, Tromaí, nós temos de Cururupu, nós temos aqui de Flechal, nós temos do Rio Itapetininga. E aí, encerrando mesmo, nós contabilizamos, professor, algo aproximado de 700 mil hectares de área em unidade de conservação para ser protegida, trabalhada por nós. E esse grupo que será formado aqui terá uma responsabilidade e uma incumbência muito grande para promover, de fato, a sustentabilidade nesse país, no universo da pesca. Obrigado. Ouviremos agora a articuladora nacional da Escola das Marés e das Águas, Kátia Barros. Eu vou levantar, porque eu só sei falar em pé, gente. Então, boa tarde. Eu sempre digo, quando eu venho para cá, para Flechal, que eu estou em casa, né? Eu nem tinha filho, né? Eu já tenho uma filha quase trintona aí. E eu venho aqui há muito tempo. Eu vim desde a luta, eu era menina ainda, já estou velha, de cabelo branco, e acompanho a luta de Flechal. Então, eu estou sempre me sentindo em casa. Né? Finado seu Bié aí na luta e nos aprendizados que a gente teve aqui com as lideranças antigas de Flechal. E aí eu vejo que quando o seu Inácio começa ali o vídeo, todo mundo faz... porque é um mar de sabedoria tão grande, né? Que essa sabedoria que necessariamente não vem na escola formal, mas que a gente precisa da escola formal para enfrentamentos que a gente tem nos territórios e nos maretórios. Né? Então, eu queria dizer, em nome da Confrem, e agradecer à turma da direção da Confrem, aqui representada pelo Beto, pela indicação minha e da Ana Paula, que é uma outra diretora da Confrem, que assumimos esse papel de articular a Escola das Marés e das Águas no Brasil todo. E tem sido desafiador. Eu confesso que a maior parte do meu tempo tem sido dedicado ao meu estado, na lógica, né? Mas também acompanhando o pessoal do Ceará, que hoje também lança, nesse mesmo momento, estão lançando, juntamente com outras pessoas da Confrem, com outras pessoas do Instituto Chico Mendes, com a Universidade Estadual do Ceará, lançando também um curso de turismo comunitário, lá na reserva extrativista de Prainha do Canto Verde, em Beberibe. Então, tem outras pessoas trabalhando também para que, em outros lugares, em outros maretórios, em outros territórios, aconteça também essa forma de pensar a educação diferenciada do que a gente vem chamando de uma educação no tempo da maré, né? No tempo que respeita as atividades produtivas dos trabalhadores rurais, dos pescadores, das pescadoras, das marisqueiras, num tempo que contempla realmente a realidade das pessoas. Né? E aí a gente tem quilombolas em alguns lugares, tem pescadores artesanais, quilombolas pescadores, quilombolas trabalhadores rurais, temos pescadores, marisqueiras, temos pessoas que trabalham com artesanato, o Beto já falou. Temos, em alguns desses maretórios, terras indígenas também os indígenas estão participando. O desenho que a gente fez era um desenho para o Brasil, mas as universidades do Nordeste elas acabaram encampando com mais força. Então, a gente queria muito agradecer. No primeiro chamado, a UEMA já disse sim, disse
É difícil, mas a gente quer viver esse desafio. A UFMA, que está aqui, já disse sim, né? Que está aqui representada pela professora Madian, também já disse topamos e queremos estar. O IFMA, que está aqui representado pela professora Clarissa, de São Luís, mas também o IFMA de Barreirinha, que a professora Evelyn não pôde estar aqui. E nós temos também o pessoal ali no Cantinho do Maranhão, no Delta do Parnaíba, que a Universidade Federal do Delta do Parnaíba também está nessa rede, está aqui na nossa logomarca. E tem o pessoal da AP e da Resex do Delta, que não estão aqui. Eu estou um pouco preocupada, porque eles pegaram uma chuvarada, eles estão na estrada há bastante tempo. Mas, assim, eu espero em Deus que nada tenha acontecido, e deve ser só mesmo um atraso. Vem tanto o pessoal do ICMBio de lá, quanto os representantes das comunidades, que até a gente terminar aqui, eles já estejam aqui. Mas eu queria... Não vou me alongar, acho que o Beto, o Sérgio, a própria Gabi, todos que me antecederam já falaram bastante sobre o diferencial dessa proposta, né? E eu acho que a maior diferença dessa proposta é a gente ter construído de forma coletiva entre as universidades, o Estado brasileiro aqui representado pelo Instituto Chico Mendes, o Estado brasileiro aqui representado pelas universidades também, né? E o Estado do Maranhão representado pela UEMA. Eu acho que o maior ganho nessa proposta é essa construção coletiva. Eu acho que a gente entender que é possível construir saídas para várias coisas nas comunidades tradicionais, que elas elevam e fortalecem as comunidades, tanto do ponto de vista das cadeias produtivas, como da própria gestão dos seus territórios, né? Da gestão socioambiental dos maretórios e territórios, que vai ser o curso oferecido pela UFMA a partir de janeiro de 2026. Eu estou botando janeiro porque eu sou animada, né? Mas pode ser um pouquinho mais para frente. E aí eu acho que essa forma de diálogo, de construir pontes, de enfrentar dificuldades juntos e juntas, eu acho que é a grande novidade dessa nossa parceria, né? Então, eu queria muito, muito agradecer ao UEMA, assim, por tudo, em todos os momentos. Eu e a Lígia, a gente se fala nas madrugadas. Quando ela chega do trabalho, e eu também, a gente está se falando todo o tempo, para que as coisas aconteçam. Então, cada liderança que está aqui, quem dera a gente pudesse ter várias outras lideranças, né? Mas tem uma representação muito pequena do universo que é o que a gente tem de lideranças que estão acreditando, que estão se emocionando, que estão chorando, que estão vibrando. E esse é apenas o nosso primeiro passo, né? A nossa ideia, a gente conseguiu convencer o diretor da CAPES, que já se comprometeu com isso no Seminário Nacional da Escola das Marés e das Águas, que esse vai ser o nosso primeiro passo, e a CAPES se comprometeu em transformar essa experiência num programa da Escola das Marés e das Águas que atende os maretórios. O que isso quer dizer? Que, a partir daí, a gente não vai ter que novamente buscar toda a estrutura, né? Quando eu estou com dúvida, eu pergunto para a Lígia. Aí ela me explicou como é que funcionam os programas. E os programas, você já vai só concorrer, formar novos cursos. E esses cursos, como disse Gilberto, que está ali no fim e que falou no vídeo, esses cursos foram a partir de demanda das próprias comunidades. Então, eu acho que esse é um grande diferencial. Mas não bastava que a gente consultasse, fizesse os cursos, se a gente não conseguisse construir coletivamente. E, muitas vezes, causa aquela coisa do aperto no coração. Será que vai dar certo? Será que a gente vai dar o próximo passo? Mas, assim, a gente juntou um grupo de sonhadores, de gente que traz aí no coração, na alma, essa marca de compromisso com as comunidades tradicionais, ou que são das comunidades tradicionais. E eu acho que é isso que tem nos fortalecido, como técnicos, fortalecido como lideranças, como os reitores, as reitorias, os próprios professores. Eu acho que tem nos ligado, e aí eu vou ser bem clichê, porque eu gosto desse clichê, que o que nos liga realmente é o amor. Amor à nossa profissão, amor ao nosso território, amor ao maretório, porque eu sou daquelas pessoas que acreditam que o amor move tudo. E aí eu acho que esse amor que a gente tem pelo que a gente tem feito até aqui vai nos levar a ser muito mais do que a gente tem feito até hoje. Então, muito obrigada. Eu estou emocionada, agradecida, e acho que a gente está só dando um primeirinho passo importante, muito importante, mas a gente tem muitos outros passos para dar juntos e juntas. Obrigada, gente.
Passamos a palavra à coordenadora do Núcleo de Tecnologias para a Educação, professora Lígia Tchaica. Boa tarde a todos, a todas. Como boa professora também vou ficar em pé, né, para falar. E vou ser breve, porque eu acho que, diante de toda a beleza, o sentimento de tudo que já foi mostrado e dito aqui, nós já estamos todos com os corações quentinhos, né, com esse lançamento. Então, para nós na UEMA, professor, eu acho, professor Catunda, que hoje é um dia histórico. Como é histórico para tudo que vocês contaram desse percurso, né? As duas primeiras universidades desse grande movimento que há de ser essa Escola das Marés e das Águas lançam os cursos hoje. Nós aqui e a Universidade Estadual do Ceará. O primeiro passo, e virá a UFMA, e lá no futuro o IFMA se juntará, né, professora Clarissa? E isso, o UFBA lançará, e aí a gente vai dando as mãos com mais instituições. Mas, para nós da universidade, cabe agradecimento por terem nos provocado. Que bom que vocês lutaram, foram lá, buscaram e disseram para nós que queriam. Porque nós, por exemplo, na UEMA, fazemos educação à distância há 27 anos, mas nós não tínhamos atentado para chegar nesses territórios e nesses maretórios. Se vocês não nos provocassem, nós não teríamos entrado, né, nessa grande teia aí de mãos dadas. Então, meu agradecimento a cada uma das pessoas das unidades de conservação, do movimento social, das universidades, ao ICMBio, que se engajou também junto nessa luta. E nós precisamos de outros parceiros que venham aí, como a Prefeitura de Mirinzal, né? Nós já estávamos conversando agora há pouco, não é, secretário? As demais prefeituras dos demais municípios, nossas coordenações de polo, que devem estar nos assistindo online, as quais eu já convidei para juntar esforços nesse processo, porque é só o começo de um movimento que eu tenho certeza que vai ficar muito, muito, muito maior. E aí, também, nesse agradecimento, eu peço à minha equipe que se levante, assim como fizeram os demais, eu também tenho que pedir. Minha equipe UEMANET, por favor. Estão aqui nossa equipe pedagógica, administrativa, equipe técnica, né, que estarão também trabalhando ao longo desses cursos. Então, eu quis que eles viessem também para se aproximar desse diálogo, desse momento, porque será realmente um processo de proximidade com as comunidades e a gente precisa, né, estar aqui. Então, muito obrigada também. E aí eu encerro a minha fala só com uma mensagem, uma para seu Vaguinho, que falou no vídeo, dizendo que, mesmo quem não for um aluno oficial que passou no seletivo, vai, sim, poder estudar conosco, porque o curso já foi pensado de forma que os alunos do curso levem também possibilidades de atividades educativas para o restante da comunidade. Quem não estiver oficialmente inscrito vai poder participar. Então, seu Vaguinho vai ser nosso aluno, com certeza. Ai dele se ele não participar agora, né? E a Gabriele também, que disse que a universidade precisaria engolir vocês. Nós não vamos engolir, nós queremos receber vocês. É nosso papel como universidade. Nós estamos ansiosos para recebê-los, porque a Universidade Estadual do Maranhão é uma casa dos maranhenses, não é, professor Catunda? E vocês são muito bem-vindos. Nós estávamos alheios a essa realidade e abrimos os olhos e queremos caminhar nesse sentido. Então, vamos em frente, que mais parceiros se juntem, porque eu tenho certeza que será um sucesso, porque, como Kátia disse, tem amor nesse projeto, e aí tudo vai dar certo. Obrigada. Ouviremos agora o representante do prefeito de Mirinzal. Convido o secretário da Indústria, Comércio e Turismo, Selmo Ribeiro. Boa tarde a todos. Com o coração exultante de alegria, eu saúdo cada um de vocês, acreditando que ideias têm que ser sempre postas em prática. Alguém lá, não sei aonde, teve a ideia, se transformou em sonhos, se uniu com o outro, tornou-se elos, tornou-se corrente. E hoje, a gestão de Mirinzal, essa Resex, tem o prazer imenso de ser um passo
ser um elo que possa realizar e dar sustentação a esse pensamento que foi unido e criado lá fora, há muito tempo. Eu acho que é tempo de resolver, é tempo de fazer. O pensar, o sonhar, ficou e nos deu base para tudo, mas está na hora de fazer. E nós estamos aqui com o coração aberto para poder realizarmos o que vocês estão querendo. O que o município, enquanto gestão, puder fazer, irá ser feito com toda a docilidade, com todo o carinho. E eu também vou pedir para a equipe da gestão do nosso município que se levante para que todos possam ter vários secretários, coordenadores, por favor. Vou levantar também. Então, gente, nossa turma, nós temos, todos que estão aqui, temos um passo muito grande a tomar, um caminho a seguir e um espaço que nos é oferecido agora é para resolver. Vamos para frente, sem muito olhar para trás. O que eles já pensaram, eu acho que é suficiente para nos indicar o caminho certo. Boa tarde. Agora, representando o governador do Estado do Maranhão, Carlos Brandão, ouviremos o vice-reitor da Universidade Estadual do Maranhão, professor Paulo Catunda. Boa tarde a todos e a todas. Eu também vou levantar aqui para falar, porque eu não posso, num dia como esse, eu não posso, né, deixar de me expressar. Gente, primeiro, dar boa tarde, dizer que é um orgulho para a UEMA estar aqui hoje. Para nós, esse dia, como a professora Lídia falou, é histórico. Na verdade, a gente luta por isso há muito tempo, que é sair dos muros da universidade, é chegar até as pessoas. Esse é o nosso papel. Mas, às vezes, a gente tem dificuldade, né? Então, hoje, eu, professora Lígia, toda a equipe de professores que está aqui, Ana Luzia, todos o EMANET, a gente vai dormir com uma sensação de dever cumprido, porque nós saímos de dentro da universidade. Quando eu iniciei, eu estava pensando ali, eu vou até falar assim, não, hoje nós saímos, né, nós estamos aqui no local de vocês. Aí eu pensei, não, pô, aqui agora é a UEMA também. Aqui não é, a gente não está mais fora da UEMA. Aqui é a UEMA também, é a UEMA, é o IFMA, é a UFMA, é todo mundo. Por quê, gente? A gente precisa conversar com as comunidades. A gente precisa trazer os saberes tradicionais para dentro da UEMA. Como ele estava falando, que o pai dele não teve estudo, mas tinha os saberes tradicionais. Hoje a gente está cheio de gente que tem estudo e não sabe os saberes tradicionais. E eles estão se perdendo, muita coisa importante. Então, eu acho que essa convergência de CMBio, UEMA, UFMA, todas as comunidades aqui, as RESEGs, é isso que o mundo precisa, gente. Como a Kátia falou, como eu estava falando com a Ana Luzia, não é só pelo salário que a gente está aqui. Que vir ou não aqui não muda. Você tem que ter amor, você tem que gostar, você tem que querer mudar alguma coisa, né? E eu acho que a professora Lígia Tchaica, professor Fernando, professora Lígia Tchaica, ela não está aqui porque alguém... Não, a professora Lígia já é envolvida com as comunidades há muito tempo. Ela gosta desse processo. O professor Fernando trabalha nas comunidades com fibra de bananeira, com recuperação de área degradada. Então, assim, eu sinto orgulho de estar aqui sendo porta-voz de pessoas que são muito engajadas na luta, né? Deus me deu essa honra de, hoje, eu poder falar em nome dessas pessoas. E, para mim, gente, vocês não têm noção de como eu me sinto feliz de estar aqui hoje, numa comunidade, trazendo curso, trazendo conhecimento, tentando, como ele falou, fazer com que os jovens fiquem na comunidade, né? Através do que da gente dar o curso de recurso pesqueiro, de turismo, alguém empreender, gerar renda, ninguém precisar mais ir embora e a gente ficar aqui, ganhar dinheiro e ainda preservar esse lugar maravilhoso, que eu acho que o objetivo final disso tudo é isso. Então,
Hoje, gente, a UEMA, né, eu queria até ressaltar do governador, o governador mandou um documento, por isso que eu falei que eu estou representando, o governador mandou um documento para que eu representasse ele hoje, então eu achei até a deferência que ele teve com o evento, porque não é para todos que ele manda um documento, ele mandou um documento para a UEMA, me colocando para representá-lo aqui hoje, então, por isso que o cerimonial falou que eu estou representando o governador do Maranhão, então ele sabe que isso está acontecendo aqui, né? E eu acho que a gente tem que aproveitar essa convergência boa, essas pessoas que querem fazer acontecer e fazer acontecer. Porque, gente, tudo tem um tempo, tem o time lá que o pessoal fala. A gente não pode deixar passar esse time, deixar as coisas esfriarem. Porque, da forma que está acontecendo, eu acho que a gente tem que procurar, tem que institucionalizar isso, fazer isso se tornar um programa que não acabe. E como meu amigo falou da educação básica, essa semana nós integramos o Prêmio Honoris Causas para o Cristóvão Buarque, né, que foi senador, foi governador do Distrito Federal. Ele falou justamente o que você falou. O problema do Brasil na educação básica, não é um problema nem do Maranhão, né? Ele falou o problema do Brasil, ele falou que a gente tem que mudar esse processo. Espero que na UEMA a gente consiga ajudar a mudar esse processo, que a gente tem curso de formação de professores, a gente é uma forma que a gente pode ajudar, e isso é uma convergência, a gente não muda só, né? A gente só muda se unindo, mas eu espero que esse processo ajude a nossa região, as nossas comunidades a serem mais efetivas, né? E, como eu falo, eu espero que a UEMA, dentro desse processo, tenha deixado lá o tijolinho dela, porque eu acho que isso é construído por muitas mãos. E eu espero que a UEMA deixe o tijolinho dela e fique marcada no coração de vocês, como vocês vão ficar no nosso. Obrigado e boa tarde. Kátia quer uma palavrinha rapidinho. Gente, eu juro que eu vou quebrar o protocolo, mas eu acho que é merecedor. Porque a partir dessa articulação do ICMBio, que é responsável ali pela Resex Bahia do Tubarão, da UEMA, de toda essa rede, da UFMA, do IFMA, da Confrem e das associações locais, a partir da nossa ida a essa comunidade, eles trouxeram para a comunidade da Ilha do Gato o 2º grau. Então, eu imagino assim, o quanto que essa nossa articulação ela tem de potencial para está cada vez mais influenciando novas coisas e coisas boas nas comunidades. E um dos grandes problemas na Ilha do Gato, em Humberto de Campos, era exatamente que a maioria queria entrar nos cursos, mas não tinha 2º grau. E, logo em seguida, a partir dessa articulação, eles conseguiram o 2º grau. Então, ali dá parabéns à dona Mercedes, que é da Ilha do Gato, e dizer o quanto que a gente fica feliz. Nesse momento, nós desfazemos a mesa, agradecendo a todas as autoridades do dispositivo de honra pela participação nesse evento. Assistiremos agora a mensagem do diretor de EAD da CAPES, Antônio Carlos Rodrigues de Amorim. Inicialmente, cumprimento a todas as pessoas que estão participando desta atividade, desta sessão de lançamento de um conjunto de cursos que foram aprovados no âmbito do edital da Universidade Aberta do Brasil, que é um dos programas aqui da Diretoria de Educação à Distância da CAPES, o edital AB número 25/2023. Essas vagas que estão sendo ofertadas por um conjunto de universidades públicas do Brasil, elas são derivadas de uma parceria entre a CAPES, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e essas universidades a que me referi, tais como a Universidade Federal da Bahia, a Federal do Recôncavo Baiano, a Estadual do Ceará, a Estadual do Maranhão e a Federal do Maranhão. Essas vagas que estão sendo ofertadas, elas nascem de um diálogo que surgiu a partir de experiências de formação de professoras e professores na região do Médio Juruá, estado do Amazonas, e das demandas de processos de mais qualificação profissional e formação dos povos tradicionais associados a territórios em áreas protegidas. Os cursos que estão contidos dentro desse edital número 25 de 2023 da UAB CAPES são voltados para povos e comunidades tradicionais associados às unidades de conservação, que são as áreas protegidas com o objetivo de constituir
para o alcance de metas globais de conservação da biodiversidade. No edital 25-23 da OAB, foram aprovadas 1.670 vagas para a oferta de 7 cursos destinados a povos e comunidades tradicionais, nas regiões de atuação de 5 instituições de ensino superior. As vagas compreendem cursos de bacharelado, curso tecnólogo, curso de especialização. É uma alegria para nós aqui da Diretoria de Educação à Distância da CAPES poder participar desse movimento tão importante e relevante e fundamental para a formação de pessoas, especialmente as pessoas que vivem, trabalham e lutam pelos territórios das áreas protegidas. Deixo aqui um abraço nosso da Diretoria de Educação à Distância e da CAPES em geral. Eu sou Antônio Carlos Amorim, atual diretor de Educação à Distância da CAPES. Gostaríamos de registrar a presença da professora doutora Clarissa Lobato, do IFMA, da professora doutora Madian Frazão, GEDMA UFMA, de Andressa Barros, assessora técnica da coordenação socioemocional do IEMA, e coordenadora do Núcleo Maranhense da Articulação Nacional de Psicólogas Negras e Pesquisadoras. Também Adna Lima, secretária de Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Sustentável do município de Luiz Domingues, na Reserva Extrativista Arapiranga, Tramaí. Acertei? Ainda o vereador Adaildo Borges de Cururupu, secretário de Meio Ambiente Mangueira Souza, também de Cururupu. João de Oliveira, secretário municipal de Cultura, de Mirinzal. Gilvan Nascimento Cordeiro, secretário adjunto de Agricultura. Socorro Sá, secretária da Mulher. Socorro Ramada, controladora geral do município. Fernanda Silva Cardoso, secretária de Educação. Agora eu passo a palavra ao professor Caio Lima para a apresentação dos cursos superiores de Tecnologia em Recursos Pesqueiros e Turismo. Bom, obrigado, né? É uma satisfação imensa estar aqui hoje. A gente vê esse sonho, é um sonho, né? Conjunto realizado. Então, sem mais delongas, né? Vamos apresentar o curso, tá? Então a gente tem, gente, o curso, dois cursos, Recursos Pesqueiros e Turismo, né? E aí, conhecendo mais um pouquinho o nosso curso de Recursos Pesqueiros, eu sou suspeito para falar, né? Me debrucei nesse curso, né, por vários dias. Então, o curso superior em Tecnologia de Recursos Pesqueiros tem como objetivo graduar profissionais para atuar como tecnólogos com competências técnicas, éticas e políticas para desempenhar o ofício nas áreas de extração, cultivo e beneficiamento de organismos aquáticos, viabilizando soluções tecnológicas competitivas e sustentáveis para o desenvolvimento da cadeia produtiva do pescado. Cadeia essa que movimenta milhões, né? Mas ela é invisibilizada pelo Estado, né? Ela não gera aqueles impostos, mas ela movimenta um mundo de recursos e que a gente tem que dar valor a essa cadeia produtiva do pescado nas reservas. Então, vocês têm um tesouro aqui que vem do mar e irriga esse Estado com recursos, né? Então, uma cadeia rica que a gente precisa valorizar e precisa saber usar com mais competência e gerar riqueza e gerar benefícios para nossas comunidades, nossas reservas. Eu acho que essa foi a ideia do nosso curso, né? E temos também o curso de turismo. O peixe a gente vai ter que vender em algum lugar. Vamos comer o peixe, né? Então, o nosso curso de turismo já é o curso superior de Tecnologia em Turismo, visa formar profissionais aptos para atuação na área
que incentivem o desenvolvimento das atividades turísticas sustentáveis, protagonizadas por comunidades locais, por meio de práticas que priorizem a conservação da natureza, a valorização do patrimônio natural, cultural da região, além da geração de renda que contemple a mão de obra local. A gente não quer grandes empreendimentos, a gente quer o território se desenvolvendo, o território chamando o Brasil para conhecer. Vem conhecer Lençóis, vem conhecer Guajerutiba, vamos dar uma volta pelas ilhas, vamos para a Baía do Tubarão, conhecer Ilha do Gato, Meal Island. Então é isso, gente. Esses cursos, eles têm a função da visão local. A pessoa da comunidade, ele tem um novo olhar para esse território e ver o quão ele é rico. Tá? Que vocês têm um território rico e muitas vezes, de tanto estar ali a vida toda, não conseguem enxergar essa riqueza. E por esses cursos por que esses cursos são tão importantes, né? Uma proposta pedagógica diferente, voltado aos anseios das comunidades, foram cursos, como foi dito aqui várias vezes, construídos por várias mãos, né? Não foi uma ideia encaixotada, não foi uma ideia da UEMA, não foi uma ideia do ICMBio, não foi uma ideia da Confrem, foi uma ideia conjunta, né? Os movimentos instigaram as instituições, a Confrem foi junto, foi atrás do ICMBio, que saiu buscando a CAPES, que até nos achou na UEMA, e a gente encampou isso por ser uma proposta rica, uma proposta que a gente estava esperando para sair dos muros da universidade, né? Como disse o professor Paulo, foi o start para a gente, poxa, realmente, ali tem onde a gente atuar, né? E esse curso ele tem, como falei, tem parcerias coletivas de construção, parcerias para a construção coletiva, respeitando os saberes e vivências das comunidades. Eu sou professor de navegação, né? Mas eu adoro falar na minha aula como os pescadores tradicionais conseguem sair, né, do seu local, sua moradia, e ir para o ponto de pesca, observando só os pontos notáveis, a corrente, a diferença das águas, uma caixa d'água, que é a linha, que faz o caminho a barla-vento ou a solta-vento. Então, esse conhecimento tradicional a gente busca para estar dentro da academia, e a academia dentro também desse conhecimento tradicional. E essa parte aqui, as inscrições começaram de 3/6 a 4/7, e sobre as inscrições, o edital de inscrições, como vai ser essa seleção, eu chamo a professora Lígia, que ela está bem mais afiada nessa área do que eu. Pronto, então, a partir de hoje, estão abertas as inscrições. Vamos lá! Divulgar para todas e todos os interessados em cursar um dos 2 cursos que o professor Caio apresentou. Onde a pessoa deve se inscrever? Naquele link, sigconcursos.ema.br. Vai ter vestibular? Não. É um seletivo, onde a pessoa que se inscrever vai anexar os seus documentos, vai escrever uma carta de próprio punho, não pode ser digitado, uma carta de intenções. Já vamos falar um pouquinho mais. E essa carta, então, vai ser tirada uma foto, escaneado, transformado num PDF e anexado lá dentro. Todos os interessados têm de 3/6 a 4/7 para se inscrever. Qual é o pré-requisito? Ter ensino médio concluído, porque é um curso superior, né? É uma exigência da legislação, e ter uma carta, isso é importante, quem não colocar a carta não pode participar. Uma carta que comprove pertencimento a uma das unidades de conservação contempladas. Então, é só quem mora dentro? Não. É quem mora dentro e é o filho de quem mora dentro, que temporariamente está ali na cidade. É só quem trabalha em determinada função? Não. Se você tiver a carta de pertencimento, significa que você tem a relação, você é filho daquela terra, você tem o seu vínculo, você se inscreverá. Quem é que vai lhe dar essa carta?
no edital, lá nesse link, tem a lista das presidentes e dos presidentes das associações e também o representante da Confrem, que poderá assinar essa carta para vocês. Então, vocês devem procurar uma dessas pessoas, ela vai assinar a carta, vocês vão escrever a outra carta, que é a carta de intenções de vocês, e anexar. Como nós entendemos na UEMA, que não é um processo tão simples, é um pouquinho complicado, né? O que é que nós vamos fazer? Um preparatório. Ok? Então, fiquem atentos, que nós vamos divulgar como é que vai ser esse preparatório. São vídeos simples que explicam como se inscrever. Vai ter um momento de uma transmissão como essa, com um professor nosso explicando como se escreve uma carta de intenções, o que precisa colocar, quantas linhas, todo esse detalhamento. E, para além disso, nós queremos, e aí eu já faço um convite, voluntárias e voluntários que estejam perto dos candidatos e que a gente possa fazer uma reunião e combinar como nós vamos ajudar a quem precisar de uma ajuda. A gente não pode fazer a inscrição da pessoa, mas ajudar a pessoa a gente pode, certo? Onde tem um lugar que tem internet, onde tem um computador, para que isso possa ser feito. Tudo bem? Vamos fazer um grande movimento, porque são 600 vagas, 300 vagas para cada curso. Mas nós queremos ter 6.000, 10.000 inscritos. Certo? Para quê? Para que a gente, no próximo ano, peça mais 1.000 vagas, para formar mais gente. Tá bom? Obrigada. A questão do link, alguém disse que está com problemas, é que ele só fica disponível depois do lançamento. Então, até hoje à noite, vamos aguardar, porque o documento não podia estar disponível antes do lançamento, tá bom? Mas é bom, é porque ela está ansiosa, já quer fazer a inscrição. Agora já vai, até a noite, tá? O tempo da internet aí. Obrigado, professora Lígia. Então, pessoal, a mensagem, né, que os saberes ancestrais, técnicas e acadêmicas unidos formam a parceria que ergue um novo horizonte de diálogos, trocas de identidade e conservação. Vamos lá fazer nossos cursos, recursos pesqueiros e de turismo, tá? E obrigado. Bom, gente, nós estamos chegando ao fim dessa cerimônia, agradecendo a presença de todos aqueles também que nos acompanharam pelo canal do YouTube, o Emanet Oficial. E agora... Ah, não, peraí, gente, tem uma poesia. Boa tarde, gente. Sou Raimara, estou representando o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, nosso patrimônio mundial. Inclusive, completou 43 anos ontem. E eu fiz essa poesia no final do encerramento da formação do plano, né, do edital, lá em São Luís. Navegando nesse sonho, entre mar, terra e luar, vamos construindo juntos pescadores a formar. Turismólogos em conjuntos, todos vão se capacitar. ICMBio nos dá apoio, Universidade CAPES, o conhecer, embora o povo sabido e afoito ainda carece de aprender. A Confrem sempre de frente, comunidade não se calou. Remo humana junto da gente, no litoral o sol raiou. Mas como pode acontecer? Eles querem me ensinar, cortar o peixe, lançar a tarrafa e a rede apoitar. Calma, seu José. Ainda é preciso cientificar. Eu lhe digo lá na frente, cortar o peixe, receber gente e concurso certificar. Pessoal da Baía do Tubarão e a professora da UEMA aí, por favor. Não estou dizendo que não era eu a surpresa, mas é como tem um espacinho ali, o pessoal da capoeira daqui vai fazer uma apresentação, mas eles estão com dificuldades dos alunos serem liberados. Então, eles foram buscar uma turminha que está liberada para trazer. Aí eu queria aproveitar
para a gente falar da questão da mobilização logo, né, já que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, que é a questão de como é que a gente, hoje de manhã, a gente começou a conversar, e aí surgiu várias ideias, mandar áudio, né, áudio pelo WhatsApp, que é uma coisa maravilhosa, que é mandar áudio, não sei quem inventou isso, que eu fico louca quando mando os áudios muito grandes, mas é uma possibilidade, né, mandar os áudios. A outra possibilidade é mandar tipo umas cartinhas assim que você faz dizendo se inscreva, manda o link, que a gente chama de card, né? Mas nós conversamos hoje pela manhã, e talvez seja legal o Rogério Funo vir para cá, que era a possibilidade, o ICMBio São Luís, a NGI São Luís, tem vários atos, como vocês viram aí na hora que Sérgio pediu para levantar, né? Em vários lugares, inclusive aqui na Resex Quilombo do Frechal, com condições de ajudar e de apoiar nessas questões ligadas à inscrição. Então, como a Lígia e a UEMA, né, vai fazer esse momento de capacitação, eu acho que talvez seria interessante o Rogério um pouco nos falar quais as possibilidades que a gente teria já de ter apoio dos ATAs. Aí vai poder ter apoio da Confrem, de outros lugares, mas é com quem tiver e quem puder, por exemplo, a Prefeitura de Cururupu, né, se puder ajudar também nessa coisa das inscrições, Prefeitura de Minizal, de Luz Domingues, de todos os municípios, né, para que a gente tenha condições de realmente ter esses alunos inscritos, né. E a gente sabe que tem também uma parte que é das comunidades, que é a responsabilidade da Confrem, que é as cartas que vão ser confirmando que aquela pessoa pertence ao território, já que não é um edital aberto, né? Ele tem que ter alguém validando, dizendo que é daquele território. Esse formato fomos nós que construímos juntos, né? ICMBio, Confrem, a Rede de Mulheres das Marés e das Águas, dos Manguezais Amazônicos, a Remo Humana, a UEMA, a UFMA, a UIFMA, a FDPA, que era um modelo que a gente não poderia dizer quem é que morava naquele lugar, e era melhor que quem mora naquele lugar dissesse isso. Hoje, pela manhã, antes de passar para Rogério, surgiram várias dúvidas, tipo o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, que a poetisa que estava aqui à frente, né? A linda poetisa é lá dos Lençóis, na comunidade do Atins, mas tem muitas outras comunidades, né? Então, como é que a gente faz? A Raimara também ata ICMBio, né? Agente Temporário Ambiental, mas como a gente faz nesses lugares que não é tão delimitadozinho que é beneficiário como as reservas extrativistas, né? Temos a APA do Delta, que é o mundo inteiro. E aí, como é que a gente vai se colocar esse desafio de mobilizar alunos nesses territórios maiores e no parque, que vai para além da nossa capacidade, porque a maioria está no entorno, não está no perímetro do parque. Mas eu vou passar para Rogério, para a gente poder ouvir, Rogério, um pouco dessa possibilidade dos ATAs apoiarem na inscrição. Então, boa tarde, pessoal. Então, a gente tem essa capilaridade, né? No ICMBio, com os agentes temporários, a gente consegue ter servidores nas comunidades, né? E a gente tem nas nossas 5 reservas extrativistas que a gente faz gestão. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses também tem vários agentes temporários, né? A Raimara é uma. A APA do Delta e a Resex eu não sei dizer, mas certamente tem também, né? Então, assim, a gente consegue dar esse apoio, pelo menos de recursos humanos. Agora, de equipamentos e internet, a gente vai depender realmente dessas parcerias, né? Com as associações, com as prefeituras, com as colônias, com os sindicatos, né? Conseguindo isso, a gente consegue realmente ter uma rede maior para poder dar esses apoios, né? Bom, aqui a gente tem vários, né, agentes que estão aqui, nossos agentes temporários, que vão poder dar esse apoio. A gente consegue distribuir equipamentos e tal, mas assim, quanto mais apoio a gente tiver, mais a gente vai conseguir fazer uma rede maior para isso. E o caminho é esse, assim, dependendo de como for o planejamento, a gente consegue fazer umas equipes circulando também para fazer, né? Acho que seria a melhor coisa, né? Fazer um circuito de atendimentos, né? Para pegar o grosso, assim,
dos locais que a gente for fazendo um apoio itinerante, né? Mas sempre mantendo depois pessoas constantemente nos locais para ficar dando um apoio mais contínuo, né? Porque a gente nunca chega e pega todo mundo, né? Então é isso, assim, possibilidades tem, né? O período é relativamente curto, né? Mas a gente consegue, sim, né? Então é isso, é depender das parcerias, mas a gente tem muita possibilidade de apoiar. Tá? Eu acho que tinha algumas dúvidas pela manhã na nossa conversa. A gente pode abrir, Lígia, para algumas poucas dúvidas, porque enquanto o pessoal chega, e para nós podermos, eu acho que otimizar, que vocês da UEMA estão todos aqui, para a gente poder saber, na verdade, quem tem algumas dúvidas. Uma das dúvidas era a questão da composição da redação, né? Que eu acho que uma das professoras me disseram que estava no link redação, mas é porque, na verdade, ainda não está lançado, né? E aí eu acho que falar um pouco do que é essa carta seria interessante, já que a gente está um grande número aqui. A Lígia falou rapidamente, mas talvez o Caio e a Lígia pudesse nos dizer o teor. A gente combinou um pouco o que seria essa carta, mas é eles que vão avaliar no final. Tá. A declaração, eu vou fazer uma explicação também geral, né? Porque, como eu disse, já tem os vídeos, as aulinhas, tudo explicando. Mas a carta de próprio punho, né, que Kátia está pedindo, essa carta, cada candidato vai falar da sua vivência em relação àquele território, aquele maretório, e de como ele tem ali suas expectativas em relação àquele curso que ele quer fazer. Então, por exemplo, quem já pesca, olha, eu nasci na comunidade tal, eu vivo lá, eu vivo da pesca, ou eu já pesquei e agora estou me dedicando a outro trabalho, então eu quero fazer o curso de pesca, porque eu sei que vai melhorar isso aqui, eu vou compreender aquilo, eu quero conhecer mais desse ponto daquele outro. Tá? Se eu não me engano, é entre 15 e 50 linhas. Se escrever 15 está ok, até 50 está ok. Menos do que isso não pode. Menos que 15, nem mais que 50. Tá? Tem que ser à mão, como eu falei, não pode ser digitado, certo? Então, no edital tem um detalhamento maior, nessas aulas tem um detalhamento maior, mas se isso que eu disse aqui for contemplado e for legível, né, e for assim um texto que consigo entender o que a pessoa quis trazer de mensagem, está ok. Não vai ser cobrado um texto de um acadêmico, não se preocupem com isso. Tá? Obedecendo essas questões, esse texto está ok. E aí, claro, vão ler os textos, os melhores textos ficam melhor classificados, e aí, conforme a colocação, a pessoa ganha as vagas. Tá? Uma coisa que talvez surja, e desde já eu vou pedir desculpas, porque o nosso ferry também não conseguimos trocar para mais tarde, não conseguimos, então daqui a pouquinho também, infelizmente, preciso ir, né? O professor Fernando ficou a aula todinha tentando trocar e não conseguiu. Mas é o seguinte, onde vai acontecer, onde as aulas acontecem? Né? Então, nosso curso é à distância, mas não é totalmente à distância. Nunca a UEMA fez uma educação que era totalmente num ambiente virtual. Então, o material está no ambiente virtual, as videoaulas, as atividades são enviadas nesse ambiente virtual, que não precisa assustar ninguém, porque a UEMA já trabalha com a realidade de várias internets diferentes, de quem não tem computador, só tem o celular. Então, nós temos, inclusive, um aplicativo que o candidato baixa no celular, né? Quando ele for onde tem internet, ele baixa o material, vai para casa, estuda, faz suas atividades, manda, sem ter internet, ele manda, fica lá registrado. No dia que ele entrar na internet, o material sobe, está tudo ok, ele cumpriu ali a obrigação dele. Tá? Então, uma parte é essa parte dentro do ambiente virtual, mas nós temos encontros presenciais. Pronto, que é acompanhado pelo tutor.
A companheira Valquíria, lá de Carrapatal, está com essa preocupação, porque ela fez o EMANET, que ela é Humberto de Campo Polo, teve que desistir porque não ia acompanhar as aulas, e a preocupação dela era isso. Obrigada. Pronto, exatamente. Aí, a gente tem encontros presenciais para fazer atividades que têm que ser feitas ali com o professor tutor, que aí, daqui a pouco eu me lembro de falar do tutor, que é importante também, tá? Como é que vai ser nessa realidade? A gente quer que esse encontro não seja lá na cidade, seja dentro de alguma escola, algum espaço bom dentro das unidades de conservação. Na qual, aqui, vai ser aqui no Casarão do Frechal, vamos ver onde está o maior número de alunos que vão passar no seletivo. Lá em Cururupu, em que ilha vai ser? Onde mais alunos forem aprovados, se lá tiver uma escola legal, uma estrutura, então vai ser algo para ser decidido no grupo, depois de aprovados os alunos, onde fica melhor para todo mundo. Certo? Então, não está agora indicado. Lá no edital, vocês vão ler que tem uma cidade, que é um polo oficial, ele é responsável pelas vagas. Só responsável, mas não vai ser lá. São só 4 cidades que ficaram. Só Carutapera, Apicum-Açu, São Luís e Humberto de Campos, porque os demais não estavam com as documentações todas ok lá na CAPES neste momento. Então, a gente não poderia vinculá-los. Mas as coordenadoras e o coordenador desses polos já sabem que os alunos eles só vão ajudar, matricular, fazer esse processo todo, mas que as aulas acontecerão dentro dos territórios. Certo? E qual é a frequência desse encontro? Nós, normalmente, fazemos uma a cada 15 dias. Mas, se naquela comunidade disserem, não, aqui melhor para nós 2 dias, uma vez por mês. Aí, lá na outra, disserem, não, mas mês tal tem festejo aqui, ou é um mês que a gente trabalha muito, melhor não ter nesse mês. Aí, a gente vai ter que construir isso depois. Isso e várias coisas que virão, como é tudo novidade, a gente não pode encaixotar agora e dizer, vai ser encaixotadinho assim. Então, vamos dialogando, vamos vendo o que é possível, o que é melhor, e aí fazendo um percurso, construindo ao longo do caminhar. Tá? Essa é a proposta. Agora sim, eu vou anunciar o grupo de capoeira do Quilombo Frechal. Mas a gente vai brincar um pouquinho aqui, tá? Escutaram? Deu para escutar? Antes do microfone? Tá, né? Beleza. E eu vou pedir a colaboração de todos, que possam tocar palma, tá? Capoeira é cântico, palma, tá? E a gente vai precisar da ajuda de vocês, tá? Uma boa tarde a todos. Nosso amigo Rogério está por ali.
casa de barro que eu mandei fazer, pra quando meu mestre chegar, pra quando meu mestre vier, tá? Eu gostaria que vocês respondessem, tá? Casa de barro que eu mandei fazer, casa de barro que eu mandei fazer, pra quando meu mestre vier, pra quando meu mestre chegar. Quero ouvir. Casa de barro que eu mandei fazer, 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 pra quando meu mestre vier, pra quando